Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Então Eucana foi-se a Ramá e sua casa, porém o menino ficou servindo o Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém em sacrifício, via um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tornava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Silo, ou Siló, como vai a sua tradução. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de si carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quando quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de mandar agora, senão tomá-lo-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: ao Senhor que dê filho desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Até aqui. É um texto que o Senhor me trouxe essa semana, muito rico, muito pertinente para o momento em que vivemos. Eli, um sacerdote e juiz de Israel, ele tinha essas 2 funções. Ele já havia servido a Israel por 40 anos e ele assistia como sumo sacerdote no tabernáculo, e este tabernáculo de Silo ou Siló, ele possivelmente é o primeiro tabernáculo depois da peregrinação do povo. E ele é um paradoxo, porque depois daquela história que todos nós conhecemos de Ana, que era estéril e ora, e ela faz um voto ao Senhor de que se o Senhor desse um filho, ela devolveria ao Senhor, e assim acontece. E este filho é Samuel, que vem a ser um juiz em Israel. Então, é um momento de transição deste processo onde Deus levantara os juízes, e nós estamos aqui com Eli. Depois vem Samuel, possivelmente sendo o último juiz, porque estava num momento de transição de uma teocracia para uma monarquia, onde Saul é o primeiro rei de Israel. Então, esse é o contexto onde nós estamos situados nessa noite. Mas Eli, como um sumo sacerdote, como um juiz, conhecedor tanto da lei
do Senhor e do seu ofício sacerdotal, ele lidava com 2 filhos que têm lições para nós meditarmos nesta noite. A primeira delas está no versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. A primeira afirmativa do texto é que eles eram ímpios. Eles eram filhos de Belial. Eles não eram nascidos, eles não levavam Deus a sério, porque a sua atitude, a atitude desses 2 irmãos, era de não se importar com o Senhor. É muito parecido com a geração atual, não se importar com Deus, não levar Deus a sério. Isso não é novo, isso não é para esta geração, isto já acontecia. Ele tinha o seu pai como um sumo sacerdote, eles tinham o seu pai como um juiz, eles tinham toda a instrução teórica do serviço, do tabernáculo. Ele tinha 98 anos, ele já era um homem velho, idoso, e os seus filhos não se importavam com o Senhor, não levavam Deus a sério, não tinha uma seriedade diante de Deus. O segundo ato que nós vemos está no versículo 17, quando o texto diz: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. A oferta que era destinada ao Senhor, a gordura da carne que era destinada para ser queimada, eles pegavam a melhor parte. Aquilo que era consagrado ao Senhor, aquilo que era para o Senhor, o texto diz que eles desprezavam ao Senhor. Eram homens de uma insensibilidade muito que nos chama a atenção. A oferta que era para Deus, que pertencia a Deus, eles comiam porque eles não se importavam com o Senhor. Então eles desprezavam a Deus, eles não se importavam com Deus, com a oferta de Deus. E no versículo 22 diz: era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todos Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Existiam mulheres que ajudavam no serviço do tabernáculo, mulheres que voluntariamente se dedicavam ao trabalho do tabernáculo. E o texto diz que eles se deitavam com estas mulheres. A ideia, como alguns comentaristas falam, é que possivelmente eles estupravam essas mulheres que serviam na casa de Deus, que serviam no tabernáculo, que estavam ali de forma voluntária. Então note bem, eles não se importavam com Deus, eles desprezavam a oferta de Deus, e eles viviam a imoralidade que o pecado estava ali os conduzindo. Parece-nos um cenário muito atual, quando nós vemos nos jornais, quando nós vemos na rua, quando nós vemos essa questão. Mas note que eu não queria que você olhasse para fora, eu não queria que você olhasse pelas lentes do Facebook ou do Instagram, porque nós estamos falando do povo de Deus, de Israel. Nós estamos falando de filhos de um sacerdote, de filhos de um juiz que servia no templo. Mas nós podemos correr o risco de, mesmo termos uma herança ou termos uma influência por meio de um pai, ou de um cônjuge, ou de algum primo ou tio, estarmos desprezando a Deus, não se importando com Deus.
e vivendo de forma deliberada, vivendo de forma onde o pecado mais nos assola. O pecado desses moços, como diz o texto que nós lemos no versículo 17, era muito grande. Não se importar com Deus, desprezar a Deus. E as consequências sobre este fato foram consequências terríveis, que nós vamos ler a partir do versículo 27, desse mesmo capítulo. A partir do versículo 27, nós vamos ver a fala de Deus e a acusação que Deus tem contra Eli. Veio um homem que ninguém sabe de onde é este homem, não temos relatos a respeito deste homem, mas isso não é tão importante. Veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi diante de todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Agora observe a pergunta firme do Senhor no versículo 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada, e tu, porque honras os teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. 3 questões. Vocês pisam os meus sacrifícios e as minhas ofertas. Essa foi a primeira observação de Deus. Segundo, você honra mais o seu filho, os seus filhos, do que a mim, Eli. Terceiro, vocês roubam das melhores ofertas para o quê? Para vos engordardes. Ou seja, quando eu lia esse texto, e talvez não seja um texto tão familiar para alguns, a gente sempre observava que era só os filhos de Eli. Mas nesse texto, nesse versículo 29, demonstra que Eli tem participação ativa nesse crime. Porque ele estava, além de não honrar a Deus, e Deus diz: você honra mais os seus filhos do que a mim. Vocês estão pisando no meu sacrifício e nas minhas ofertas, e vocês estão engordando as minhas custas. Aquilo que era para o meu tabernáculo, vocês estão se apropriando. Meus irmãos, nós precisamos refletir como nós temos vivido a vida cristã perante o Senhor. Nós precisamos refletir por que estamos servindo ao Senhor. Nós precisamos refletir para quê, quais os objetivos, por que continuamos a servir ao Senhor. Versículo 30, vem a sentença. Primeiro, Deus tem a sua acusação clara contra Eli. Agora, no partir do versículo 30, nós temos a sentença de Deus. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai ainda dariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço de tua casa
e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus há um tempo com um bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, que eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes de tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Deus agora traz uma sentença. Você está encerrando o seu sacerdócio, e ninguém da tua família vai mais subir ao cargo de sacerdote. E também os teus 2 filhos morrerão no mesmo dia. Não nos esqueçamos que o salário do pecado é a morte. Uma vida deliberada em pecado, uma vida onde não há arrependimento, uma vida onde nós quebramos os princípios de forma contumaz, de forma sem termos o mínimo de arrependimento. Uma vida onde nós não nos importamos com Deus, onde nós desprezamos a Deus, onde nós andamos deliberadamente no pecado. O risco de morte e de juízo e de sentença é praticamente inevitável. Então, no versículo 35, é um versículo clássico, difícil de interpretação. Os comentaristas batem cabeça com esse versículo, porque diz: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante de mim, do meu ungido, para sempre. Os comentaristas falam que esse texto, ele é um texto que se aplica a Samuel. Samuel estava sendo preparado para assumir o lugar de Eli. Porém, Samuel não teve dinastia. Então, alguns afirmam que esse texto é um texto messiânico, onde o Senhor estava falando de Cristo, que Ele vai suscitar para si um sacerdote fiel, um sacerdote que vai proceder segundo o que Ele tem no coração e na mente, um sacerdote que vai poder servi-lo de forma perfeita. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que fidelidade, perfeição, são atributos e condições morais apenas em Deus, apenas no caráter de Deus, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus está dizendo que vai suscitar para ele um sacerdócio fiel. Não é um sacerdote para apenas um povo, mas é um sacerdote para Deus. Guarde bem esse versículo. No capítulo 4, você pode me acompanhar. Os filisteus se levantam contra Israel. Para nós adiantarmos um pouco, não quero ser pesado com os irmãos. No capítulo 4 nós temos a derrota de Israel. São mortos 34 mil pessoas. E na primeira derrota, o povo não entendeu porque Deus houvera permitido a derrota de Israel contra os filisteus. Mas note no capítulo 4, no versículo 4: mandou, pois, o povo trazer de Silo, ou Siló, a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando Israel estava em batalha, havia perdido, eles disseram assim: agora nós vamos vencer, vamos trazer a arca. E note bem, a arca
tinha uma representação substancial da glória e da presença de Deus. Então os israelitas estavam crentes que agora, com a presença da arca, Deus iria dar vitória. Mas quem estava de posse da arca? Quem estava de posse daquele objeto? Ofni e Finéias. Na primeira derrota, Israel perdeu 4.000 homens. Na segunda derrota, Israel perde 30.000 homens. Porque andar com Deus requer que nós sejamos íntegros, sérios. E o que acontece? Versículo 10 do capítulo 4. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois caíram de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. A sentença de Deus, o juízo que Deus havia profetizado, estava agora se cumprindo. A notícia percorre lá no versículo 13. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar, o homem da cidade das novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu a notícias a ele. Era Eli a idade de 98 anos, e os seus olhos tinham cegado e já não podiam ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Então, uma família que havia sido aniquilada, porque não se importavam com Deus, porque não levavam Deus a sério, porque desprezavam a Deus e viviam deliberadamente no pecado. Deus cumpre. Quando essa notícia chega no versículo 19, a nora de Eli, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram-lhe à mulher, as mulheres que a assistiam: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Deus. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada por causa do seu sogro e do seu marido. Então falou mais: foi-se a glória de Deus, pois foi tomada a arca de Deus. Eu preciso ler esses textos para poder situá-los, ficar uma exposição mais densa. Mas agora, a nora de Eli, ela entra em trabalho de parto, e ela coloca o nome da criança de Icabode, porque ela diz: não há glória, não existe glória, não há satisfação, porque a arca de Deus fora tomada. Meus irmãos, será que nós não podemos estar vivendo
um momento onde não mais a gente não tem a percepção da glória e da presença do Senhor? Será que nós não podemos não mais estar debaixo de uma realidade pulsante, vivificante da vida e da graça e da glória e da presença do Senhor nas nossas vidas? E quando falo sobre isso, eu não cito nenhum estereótipo pentecostal, no sentido do pentecostalismo ou com alguns movimentos que foram criados almáticos ou humanos, mas falo de algo superior a isto, que é verdadeiramente a presença poderosa do Senhor, a presença gloriosa do Senhor, a Shekinah de Deus, a glória de Deus, que traz impactos relevantes na vida de um homem e de uma mulher. Será que nós não podemos estar vivendo um tempo de cabode? Será que nós não estamos vivendo um tempo de sequidão, onde o Senhor se afasta? Porque não, note bem, para uma mulher que estava no processo de gestação, onde tinha o seu filho, onde ela esperava aquela criança, e quando foi noticiado que a arca do Senhor não estava mais em Israel, que os filisteus levaram a arca, a maternidade de gerar uma criança não foi suficiente para fazê-la ficar satisfeita, porque observe que eu acredito que uma mãe que está ali num processo de gestação, quando ela perde um filho, o desespero e a dor é absurdo. Mas quando a arca de Deus foi levada de Israel, ela considerou aquilo menor pela importância do que a arca representava, o objeto que era a presença de Deus. Quanto tempo que a gente não sente? Eu não estou falando de sentir caminhando apenas por questões emotivas, mas sentir de uma forma mais singular, mais substancial, plena, verdadeira, onde nós estamos sensíveis, onde nós podemos estar, onde Deus se torna palpável, onde Deus se torna tangível, onde Deus se torna tocável, onde Deus pode se tornar aquele que, como disse para Abraão, chamando-o de amigo, onde Jesus pôde dizer para os seus discípulos: já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Será que o mundo, o pecado, a vida, a sociologia, a geografia, seja lá o Satanás que for, não tem nos roubado a presença de Deus? Será que esta vida tão amarga, será que as dores mais legítimas que o nosso corpo possam exprimir, será que essa vida não tem nos trazido o icabode? A vida com Deus não é um parque de diversão, mas também não é um cemitério, meus irmãos. Capítulo 6. Sete meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. E aí Deus começa a punir os filisteus. Eu não quero focar nisto. Vá no capítulo 7, versículo 1, por gentileza. Então vieram os homens de Queriate Jearim e levaram a arca do Senhor, a arca à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Queriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos
e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 7 meses com mais 20 anos, quase 21 anos, que Israel ficou sem a glória de Deus. A arca foi para Quiriat Jearim, e eu, estudando, Quiriat Jearim veio se tornar depois uma possessão, a terra, a cidade de Judá. A arca ficou 20 anos, 21 anos, na casa de Abinadab. E eu fui olhar no mapa, não era distante. Entre Quiriat Jearim e Siló não era distante. Muitas vezes podemos até estar, note isso, muitas vezes podemos estar perto, mas distantes do Senhor. Estar perto não é estar dentro. Estar perto do Senhor não é estar no Senhor. Porque Quiriat Jearim não era distante, mas o povo não tinha acesso. Mas a promessa, meus irmãos, e eu dei toda esta volta, precisei dar, para lhes afirmar o que nós lemos no capítulo 12, 35. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que vai falar o que está no meu coração. No Evangelho de João, no capítulo 1, você pode abrir, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ah, irmãos, que texto glorioso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se você notar o que nós lemos, ele vai dizer que a luz resplandece nas trevas. A ideia de glória, ela tem uma ideia de brilho, de luz. A palavra aqui no grego não é a mesma, mas o sentido geral, sim. E quando chega no versículo 14, note, Eli era um sacerdote que assistia no tabernáculo, fazia sacrifícios uma vez por ano para mediar o pecado do povo para com Deus. Quando chega no versículo 14, há uma
iluminação, no caso para João, uma revelação, para nós, iluminação, de que este verbo que estava no princípio, ele se fez carne. Agora, Deus está suscitando para ele um sacerdote fiel. Se Israel tinha o tabernáculo e depois, posteriormente, veio ter o templo, Salomão faz o primeiro templo. Depois desse templo ele é destruído e o povo é levado cativo. Depois eles voltam para reconstruir esse templo. Jesus, quando ele olhou para o templo, ele disse: eu sou maior que o templo. Jesus, quando em uma outra passagem, quando ele se referindo ao templo, ele disse que vai destruir o templo e vai reconstruir, falando do seu próprio corpo, falando da sua própria vida. Então Jesus já estava sinalizando a realidade de que o verbo se fez carne. A encarnação de Cristo é algo absurdo. Por quê? Porque não é uma visitação de Deus na terra, mas foi Deus se humanizando, foi Deus tomando forma de carne. Não era mais agora um tabernáculo, uma tenda, não era mais tijolo, mas agora era carne e sangue. Não era mais a arca, não era mais sacrifícios de touros e de bodes, mas agora era o próprio Senhor, tomando forma de um homem. E diz o texto: e o verbo se fez carne e habitou. Essa palavra habitou, ela é riquíssima nesse verso. Ela é riquíssima. Porque a ideia dessa palavra habitou neste verso é barraca, é tenda, é tabernáculo. Assim como Israel tinha a sua tenda, tinha o seu tabernáculo, agora Deus, Ele agora, por meio de Cristo, na sua carne, na sua humanidade, Ele arma o seu tabernáculo no seu próprio Filho. Ele foi armado e habitou aqui entre nós. Ele habitou entre nós. E o que tem neste tabernáculo, o que tinha naquela carne humana, cheio de graça e de verdade. Se por um lado nós temos a trágica realidade da morte de Eli e seus filhos, neste novo tabernáculo nós encontramos graça e verdade. Ele é cheio de graça e de verdade. Esse tabernáculo, que é o próprio Senhor, Ele não tem uma graça, Ele não tem uma verdade, Ele é a própria verdade, Ele é a graça de Deus habitando com os homens, cheio de graça, cheio de verdade. E vimos o quê? Vimos a sua glória. Um dia no paraíso. A narrativa diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas agora em Jesus, Ele nos perdoa os pecados para que sejamos restituídos à glória de Deus. Por isso que Paulo diz em Colossenses: Cristo em vós, a esperança da glória. Se um dia o pecado derrubou Adão e a humanidade, Jesus agora, Ele vem revelar Deus em sua plenitude, cheio de graça, cheio de verdade, para que nós fôssemos restituídos à glória de Deus. A glória de Deus. Eu vou definir, eu já tentei ler. É muito difícil essa palavra, muito difícil. Aparece centenas de vezes em todo o Novo Testamento. Mas resumo simploriamente: a glória de Deus é tudo o que Ele é e tudo o que Ele faz.
porque tudo que Ele é e tudo que Ele faz são inseparáveis. Quando os homens olharam para Ele, viram a glória como do unigênito do Pai, uma glória singular, não estava ainda compartilhada com a igreja, era só dele, somente dele. Mas ele toma forma de servo e de figura humana. Meu irmão e minha irmã, você e eu temos vários problemas que poderíamos mencioná-los. Mas se no capítulo 7, por causa de 21 anos, o povo ficou sem a glória de Deus e dirigia lamentações a Deus, nós, por causa de Jesus, podemos erguer as nossas mãos e agradecer, e termos palavras de júbilos e de louvores a Deus, porque Jesus se fez carne, Jesus se fez humano, Jesus, o atemporal, veio para dentro do tempo. Jesus, o imortal, veio para a mortalidade. Jesus, que era santo, veio lidar com os profanos. É o justo pelos injustos, foi o santo pelos pecadores. Este Santíssimo Senhor, que não foi humilhado, meus irmãos, apenas na cruz do Calvário. Não pense que a humilhação de Cristo se deu quando Ele estava sendo esbofeteado. Não pense, não, mas quando Ele se faz carne, começa um processo de humilhação. Jesus, Ele abre mão dos seus atributos para poder, com que eu e você pudéssemos adentrar nele mesmo. É por isso que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu darei a minha carne por vós. Este é o meu pão que é dado por vós. Este é o cálice que é o meu sangue que é dado por vós. A obra cabal e irrefutável de Jesus. A glória de Deus é tudo o que Ele é e é tudo o que Ele faz. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Vamos olhar um pouco sobre este sacerdote fiel. Por isso mesmo, 7:22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre. Lembre-se do que foi dito em Samuel: eu, para mim mesmo, suscitarei um sacerdote que me servirá para sempre. E este tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente o que por ele
se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Que sacerdote, que Senhor glorioso. Por isso, no 25, pode salvar totalmente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Jesus é o nosso sacerdote imutável, nosso mediador. A palavra mediador, ela está implícita aqui nesse texto, porque fala que é o sacerdote que está intercedendo pelo povo. Ela tem a ideia de aquele que fica de pé diante de duas partes divergentes, fica de pé no meio diante de duas partes divergentes. Este é o papel do mediador. Por um lado, nós somos uma parte, pecadores, devedores a Deus. Por outro lado, Deus cobrava o pecado e tinha que punir o pecado. E Jesus, ele entra como mediador de uma nova aliança. Deus precisava receber, nós não podíamos pagar. Então, ele se deu para que essa dívida fosse paga. E Deus, em seu Filho, pune para que essa dívida fosse paga, para que, como diz o texto, por isso no 25, pode salvar totalmente os que por ele, por meio dele, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Agora nós temos um sumo sacerdote que intercede sempre, sempre, sempre por nós. E o caráter desse sacerdote, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, perfeito, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos avaliar a nossa vida e ver se nós não estamos desprezando a Deus, não se importando com Deus, ou vivendo de forma deliberada no pecado. Isso é um ponto a ser observado. Nós precisamos nos arrepender para que nós possamos buscar a presença de Deus. Moisés, quando no capítulo 33 de Êxodo, naquele diálogo com Deus, nos últimos versos do capítulo 33, ele diz: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. E o que Moisés viu foi as costas de Deus. Os salmos estão recheados de expressões: a minha alma está consumida de anelo pelos teus juízos.
Davi ora no Salmo 51, não me retires do teu Espírito Santo. No Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, aonde acolha os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. No Salmo 27, Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei. Quando os meus inimigos vêm para me destruir, eles é que tropeçam e caem. Ainda que estoure contra a minha guerra, ainda assim eu terei confiança. Pois uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. E Ele diz: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Queridos, amados, Igreja Batista Ebenezer em Piedade, nós precisamos buscar a presença de Deus. Porque Paulo vai dizer em Colossenses que aprove a Deus que nele em Jesus, residisse toda a plenitude da divindade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos os eventos do Velho Testamento, de Gênesis a Apocalipse, todos os eventos mirabolantes, miraculosos, tudo aquilo foram sombras e são pequenos diante da obra e glória que está sobre Jesus Cristo. Porque no capítulo 2 Coríntios, no capítulo 3, vai dizer: porque nós estamos diante de uma atual e sobre excelente glória. Nós não precisamos mais de uma glória desvanecente que passou, porque nós vemos a glória de Deus na face de Cristo e nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. É por isso que em 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo vai dizer que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não seja resplandecido a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Porque todo e qualquer pessoa que o Espírito Santo descortinar e ter a visão da luz, da glória do Evangelho, será inevitavelmente transformado. A maior batalha espiritual, irmão, não é você não comprar um carro, não é você ser curado ou deixar de ser curado. A maior batalha espiritual que o diabo se opõe é que nós não enxerguemos e vejamos a luz da glória do Evangelho. E a luz da glória do Evangelho não é um conglomerado de coisas. É uma pessoa. É Jesus. Nós precisamos. Eu preciso me arrepender. Quem é você nesta noite? Eli, um negligente pai? Um negligente pai? Ou somos como aqueles dois ímpios? Está na igreja, conhece a palavra, serve no tabernáculo, vai para a guerra em nome do Senhor,